Pega para mim o Jornal Argumento dessa semana, a página Rotina, que eu tenho a alegria, o prazer, a felicidade de falar com um dos maiores, melhores, e que teve a capacidade de transcender a questão política, e hoje é uma unanimidade no que se refere em questão de respeito. É com muito prazer que eu falo com meu amigo, vereador Anselmo Pereira. Vereador, boa tarde. Cadê meu vereador? Boa tarde, André, é um prazer falar com vocês, nossos telespectadores do Capital Urgente, viu? Um prazer muito grande, viu? Ver você discutindo os grandes temas da nossa cidade, sempre ativo. E outra coisa, provocando no nosso meio para que a atividade administrativa e política tenha interesse para a nossa coletividade, como, por exemplo, esse tema que você acabou de abordar, dos grandes eventos do município de Goiânia. Porque as pessoas vêm até a nossa cidade, nós as recebemos de bom grado, e vão embora com um lucro extraordinário e deixam uma série de transtornos, inclusive transtornos, que podem ser definitivos para a nossa municipalidade. E nós arcamos, né, com o custo de tudo isso, inclusive até com o custo da violência, com o custo do excesso de álcool, da droga. E as pessoas, eu falei que dia desses teve um evento religioso, os vizinhos se incomodaram, mandaram parar. Agora parece que a bagunça não incomoda, né, vereador? Agora eu quero lhe tranquilizar e tranquilizar os nossos telespectadores da Capital Urgente. Você muito bem informa, nós, por causa deste tipo de comportamento, nós estamos preparando uma organização específica, onde, ao usar o espaço público, porque o Estado de Serra Dourada é público, Exato. Ele tem que dar uma contrapartida para a sociedade, para a Goiânia, para a administração. Eles vão ter que ter toda a sua segurança, porque é engraçado, nós estamos falando de criminalidade. Aí você coloca lá quantos policiais, quantas viaturas são retiradas de fazer a segurança ostensiva nos nossos bairros para proteger um show particular. Exato. É uma coisa do fim do mundo. Então você deixa a sociedade sem a proteção e leva para proteger o quê? O patrimônio, ou seja, o lucro de alguém que, por sinal, não é nem de Goiânia. Exatamente. Então nós vamos exigir que tenha contrapartida, nós vamos exigir que toda a sua segurança seja feita por eles, dos particulares, e o melhor que você acabou de dizer aí, ó, do começo ao fim. A responsabilidade aos danos públicos, principalmente limpeza, quebra de equipamentos em volta do Serra Dourada, tudo isso tem que ser ressarcido e pago pelo empreendedor do evento. Parabéns, parabéns. Agora, vereador, foi extremamente oportuna a participação do senhor, porque hoje o Jornal Popular, ele estampa na primeira página um fato que o senhor já vem chamando a atenção há alguns anos. Quando eu falo que o senhor já transcendeu essa questão política partidária, é por causa disso, né? O Jornal Popular, ele trouxe hoje uma matéria que fala que a BR-153 não tem mais sentido de passar ali por onde passa, os riscos que traz, e o senhor há muito tempo tem lutado para que nós tenhamos a preservação da vida do ser humano, porque a BR-153 ela está dentro da cidade. Há tanto tempo o senhor está gritando, vereador, e só agora que o pessoal está percebendo isso, vereador? E na verdade nós temos um problema muito maior. Há uma disputa de quem deve ou não sinalizar o espaço urbano da BR-153. Eu, há quase 10 anos, criei uma lei, e ela foi aprovada, que entre a Getop e o bueiro lá, aquele viaduto da Vila Redenção, ela foi municipalizada, tem até nome, chama Avenida Deputado Eduardo Silva Nascimento, aquele vereador e deputado de muitos anos atrás que faleceu, para justamente o município poder assumir a responsabilidade. Mas eu vou lhe dar uma tranquilidade agora. Acabou de ser licitado esse trecho todinho da BR, do trecho urbano, pelo governo do Estado. O governo do Estado, através da Getop, vai fazer toda a iluminação da BR-153. Mas isso é uma coisa momentânea. O que nós queremos é que aquele traçado que foi projetado há muito tempo venha a colocar-se em execução. Ou seja, a BR-153 sairá de Aparecida de Goiânia,
passará pelas imediações de Senador Canedo e vai embora para Brasília, para que nós possamos preservar as vidas das pessoas que trafegam na BR-153 diuturnamente. Hoje, um dos maiores transtornos e um dos maiores síndromes de medo que as pessoas têm é transitar na BR-153 no perímetro entre Goiânia e a cidade de Aparecida. E faz sentido, vereador, quando aconteceu aquele projeto desafetar e habitar aquele outro lado da BR-153, o senhor foi muito coerente, né, ao dizer não, porque ia virar um caos ali, né, vereador? Se houvesse um loteamento maior naquele local ali que hoje são as matas, aí teríamos um caos mesmo, né? E o senhor argumentou que não tinha acesso para o outro lado e colocaria vidas em riscos. Então, é uma atitude de uma pessoa que pensa na sociedade, né, vereador? Bom, e outra coisa que nós estamos cobrando agora, André, foi feito uma licitação, um edital de licitação, foi até publicado, do viaduto que vai ligar por cima da BR-153 as imediações do setor universitário, Jardim Goiás, com o Novo Mundo. Nós vamos cobrar da Prefeitura Municipal de Goiânia que essa obra seja executada, ou com recursos próprios, ou que ela possa intervir junto à DENIT, para que realmente isso aconteça. Esse projeto já está pronto, ele vai passar entre os prédios da Eletra, da CELG, e vai ligar lá em cima, na antiga Coterra. Esse seria mais uma maneira de você evitar todo esse processo de tráfego embaixo do viaduto do Serra Dourada e também o viaduto do Palmito, que já estão completamente congestionados. Então, um dos grandes desafios para Goiânia é realmente a questão da mobilidade, que nós temos que colocar em primeiro plano. O transporte coletivo eficiente e a mobilidade para que as pessoas possam circular. Vereador, eu publiquei na minha coluna dessa semana, se o pessoal puder, o jornal deve chegar, não sei se o senhor está assistindo aí, mas se o pessoal puder dar um zoom, eu coloco a imagem do senhor e eu falo que desrespeito não. Aí eu falo justamente, né, que o senhor é um dos vereadores mais atuantes, é um dos vereadores que já transcendeu essa questão política partidária e que o senhor hoje tem uma visão de estadista, e eu lamento, né, o fato do senhor ter sido agredido por uma pessoa que invadiu o plenário da Câmara, e na nota eu falo, né, se essa pessoa ela for uma profissional da educação, ela tem que ser demitida, porque ela não conhece a história de Goiânia, aonde o senhor é um dos maiores representantes, né, dado a quantidade aí de mandatos que o senhor teve na nossa Câmara Municipal. Então, assim, se essa pessoa que cometeu essa violência com o senhor for professor, tem que ser demitido, porque não conhece a história de Goiás, né, ô vereador? Não, mas isso é natural, André. Não. É a hora das emoções. O plenário fica houve aquela invasão, é natural, e eu estava na linha de frente fazendo toda a conciliação. Tanto é que, graças a Deus, nós participamos do primeiro momento até o final da conciliação, até a redação do termo onde a prefeitura assinou, o prefeito assinou, tudo isso nós participamos. Mas a vida é assim mesmo, é a emoção. Não, mas tem que o próprio comando de Grêmio depois nos encontrou, pediu desculpa, mas é preciso que realmente que as pessoas se comportem com mais luz e mais a razão e menos a emoção. Meu querido André, eu quero agradecer você, todo o nosso capital urgente, eu vou buscar o nosso jornal Argumentos, que eu vou buscar hoje, que eu quero ler. Sim. E dizer a você que é um prazer muito grande vê-lo à frente da televisão, sempre na defesa incontínua da cidadania goianiense e goiana. Tá? Eu faço isso, vereador, porque eu tenho pessoas iguais ao senhor, que o nosso grito ecoa. O duro é quando o grito não ecoa. Então, assim, quando eu fiz esse comentário, o senhor prontamente ligou aqui e disse que vai tomar providências, porque eventos iguais a esse do Vila Mix, como o senhor mesmo disse, eu falei aqui, que vem aqui, leva o nosso dinheiro e deixa um rastro de destruição. Parabéns ao senhor pela iniciativa de cobrar dessas pessoas que devolvam a cidade e também o estádio limpo, né? Porque nós não somos depósito de lixo de eventos, né? Aqui existem cidadãos que merecem o respeito e principalmente, né, o dinheiro que a gente pagou, né? Porque não foi de graça, né, vereador? Muito bem.
Okay. Muito bem. Nós vamos passar em primeira mão esse anteprojeto a você, para a próxima semana. Eu e mais 3 vereadores que estamos trabalhando. E, além de mais, eu quero lhe dizer uma coisa. Antigamente vinha para cá uma boate chamada Marrakech. Lembro. Ela vinha, se instalava, quebrava todos os bares durante uma semana. Ora, ou seja, você tirava o ganha-pão do dono, do som, da atividade econômica. Nós acabamos com isso nos idos de 1980. Então, nós não podemos fazer esse retorno a esses aspectos ruins, porque nós temos também a atividade econômica afetada por esses eventos do município de Goiânia. Mas você receberá, se Deus quiser, em primeira mão a nossa lei, e faço questão de ver com que realmente a TV Capital e o Jornal Argumento publique o anteprojeto. Um grande abraço a você, aos nossos telespectadores, e breve estou aí para lhe dar um abraço pessoalmente. É um prazer muito grande, eu reitero aqui que eu sou seu fã, já falei que a Câmara Municipal funciona com 7, 8 vereadores, o senhor é um deles, não precisa desse tanto de gente não, e parabéns aí pelo esse ato do senhor de ligar aqui, participar conosco do programa, que Deus abençoe sempre o senhor, vereador. Ok, o vereador Anselmo Pereira, né, obrigado aí pela forma, né, como que ele respondeu, porque é um absurdo, né? Esse pessoal vem aqui, pega dinheiro e deixa esse rastro de destruição. Ainda vamos cobrar o quê? Da Comurg? Não, a Comurg tem que cuidar da cidade, tem que cuidar das nossas ruas. Quem sujou que limpe, né? Agora levou o dinheiro daqui e deixou esse rastro de destruição todo aí no estado de Serra Dourada. Parabéns ao vereador Anselmo Pereira e a outros vereadores que vão tomar providências, né? Não sou contra. Eu só acho que pegou limpo, devolve limpo.